Para fazer jus ao nome, né? Pronto. Bom, vamos lá. Então, vamos começar. Eu só vou fazer uma rápida fala para apresentar o grupo, né? Que é o Grupo Papo Terra, que se encontra há mais de 2 anos, que iniciou com base no programa de pós-graduação da Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, ali enfim, que atualmente tem campo para tudo quanto é canto, mas começou na Moca. E o grupo se encontra para refletir sobre a construção com terra, para acolher e fomentar ações relacionadas à divulgação, à valorização, e também participar, né, e produzir eventos como esse aqui, que a gente tem feito a cada ano, né, uma espécie de curadoria, né, de algumas conversas, para revolver sempre a questão da terra, a questão da construção com terra, tanto nos seus aspectos ambientais, nos seus aspectos relacionados ao trabalho, enfim, as questões técnicas propriamente ditas. E neste ano, né, 2022, houve essa decisão de fazer esse formato com conversas, com duplas, né, com que a gente conversa, sempre convidando, são duas pessoas aqui para trocar conosco, né, para fazer um diálogo entre si e a gente ficar aqui meio cutucando. E tivemos como ideia, enfim, refletir, revolver essa, vamos dizer assim, uma dicotomia, mas que a gente entende que talvez seja uma falsa dicotomia, né? Entre o que seria um saber ancestral popular e a racionalidade técnica. Então, como que elas, enfim, se aproximam, como é que elas, enfim, onde é que estão os pontos de contato, atrito, possibilidades. Então, a provocação sempre começa por aí, mas hoje teremos como mediador o Roberto Pompeia, da conversa, que está com a voz um pouco ruim por causa da garganta, talvez ele tenha que jogar o bastão para mim de novo aqui, mas por enquanto a voz está aí, então vamos seguir nesse formato, ele vai ser o mediador aqui, e, enfim, membro e desde a primeira hora do Papo Terra, querido, e, enfim, passo a palavra para você, e estão abertos os trabalhos aqui, então. Muito obrigado, Li, muito obrigado por todo mundo que está presente aí, e em especial a Kemi, que agora eu tenho o prazer de conhecer ao vivo, e ao Rodrigo, né, que durante um ano, né, Rodrigo, você teve que madrugar para assistir às aulas aqui, nossas aulas da pós-graduação, né? E eu acho muito interessante esse tema, muito bonito, o tema essa contraposição. Não vou dizer que são coisas antagônicas, porque não são, mas essa complementariedade que existe entre o fazer ancestral, né, que traz um conhecimento que vem de pai para filho, né, e a técnica de ponta que tem hoje, que é o que o Rodrigo está fazendo na Austrália, né? Então, eu sempre acho muito bom ter essa estrutura, né, que é uma estrutura que a gente chama de de complementar. Agora faltou a palavra, mas, enfim, dialética. A palavra é dialética, né? Então, para começar, eu queria repartir a tela com um texto que eu escrevi para que, se minha voz falhasse, o Li complementaria, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar um texto, pequeno texto, é só uma provocação, uma reflexão a respeito do tema. Vocês estão vendo aí? Uhum. Tá. Tá, né? Uhum. Tá. Bom, saber ancestral, popular e a racionalidade técnica. O impacto que a industrialização teve no comportamento da humanidade
foi surpreendente. Produtos oriundos da manufatura, com suas características próprias, advindas de diversas culturas, foram gradualmente substituídas por bens fabricados em larga escala. Tal produção rompeu barreiras regionais e o domínio de uns sobre os outros acabaram por se popularizar e se difundir pelo planeta. Esse fenômeno de massa permitiu que a maior parte das pessoas pudesse ter acesso a bens que anteriormente eram inimagináveis. O avanço da ciência e da tecnologia impulsionou a produção e o consumo. A utopia do design de qualidade, antes restrito às classes... faltou uma crase aqui, viu, gente? Desculpe. Antes restrito às classes privilegiadas, se tornava realidade para uma população que jamais poderia sonhar em ter acesso a essa qualidade. A Bauhaus, por exemplo, viabilizou a disseminação da arte material em várias áreas como mobiliário, eletrodomésticos, arquitetura, etc. De um lado, a lógica do Fordismo, com suas mega linhas de produção, se espalhou e a massificação se tornou uma realidade incontestável. A velocidade do consumo desenfreado, embora se espalhasse por milhões de pessoas, gerava distorções sociais profundas, com a concentração exagerada do capital e o consequente conflito entre os que tinham e os que não tinham acesso aos bens produzidos. Até o conceito de território e nação se dissolveu simultaneamente com a potência dos meios de comunicação. Os abrigos de toda a gente acabaram se desumanizando, com repetições monótonas e edifícios sem alma. Se a gente vê, né, o que está acontecendo com São Paulo agora, destruindo aquelas vilazinhas, né, gente? Trocando por aqueles prédios gigantescos, absolutamente de um mercado, né, extremamente devastador, né? Por outro lado, há movimentos socioculturais que procuram o resgate de identidades locais, fortalecendo a diversidade entre os povos, resgatando a memória ancestral e alimentando os limites característicos de cada região. Ao contrário da ideia de que a internacionalização exige a homogeneidade cultural, como, por exemplo, como se a humanidade fosse um grande shopping center que tivesse sempre os mesmos produtos, o mesmo cheiro, o mesmo layout, né? As diferenças de identidades trazem a grande possibilidade de relação entre os povos e cultura. Ou seja, os limites são fundamentais para as trocas e as novas relações. Não há troca sem diferenças. Uma valiosa contribuição aos valores humanos, a construção em terra passa a ser determinante enquanto resistência à modificação da arquitetura. Uma forma de construção que não se opõe a todo o desenvolvimento tecnológico, mas antes se une a ele como aliado para o fortalecimento de um fazer coletivo que reconhece a alma presente na memória de cada cultura. De que vale o conhecimento se não nos torna mais felizes? Eu coloquei ditado popular, porque dizem que é do Platão, outros dizem que é do Sêneca, tem um monte de autores, então eu acabei pondo ditado popular. Uma construção não deve se restringir às paredes ou aos materiais. Pode, antes de tudo, guardar uma energia oriunda do gesto, vinda da história das pessoas e do mundo. Bom, o texto acaba aqui. Agora eu coloco uma questão para que haja o debate. O Lelé se preocupava muito com a pré-fabricação simples para dar conta do grande número de construções necessárias ao Brasil. Casas, escolas, hospitais, etc. Desafio: como tornar uma técnica ancestral
com o que há de mais tecnológico no intuito de se produzir em larga escala? É possível construir com terra em grandes quantidades ou a construção em terra atingirá novos limites e novas conquistas? Então, esse é o meu desafio, e gostaria muito de ouvir a Kemi e Rodrigo, e com a maior simplicidade, né, que eu acho que é a essência dos construtores de terra, né? Não existe uma prepotência, muito pelo contrário. Então, eu acho que esse diálogo aberto entre vocês vai ser de extrema importância. Eu gostaria que vocês pudessem se apresentar para todo mundo e aí a gente começa o debate. Muito obrigado. Vamos começar, tipo, ladies first? Kemi, ótimo. Vamos lá. Obrigada, gente. Muito desafiador mesmo, Pompeia. Agora eu estou tentando rearranjar aqui algumas coisas. Bom, eu acho que vocês me apresentaram. Meu nome é Kemi Hijioka e estou agora, né, morando no Vale do Ribeira, na parte sul do estado de São Paulo, e eu vim. Na verdade, eu nasci em Ubatuba, passei por Mogi das Cruzes, fui para São Carlos, enfim, essa vida cigana da gente. Mas o que me trouxe aqui foi justamente a terra, a construção com terra. E aqui estou. Eu dou aula no Instituto Federal e eu estou tentando introduzir, né, essa temática toda dentro de na medida do possível, né, dentro de do projeto pedagógico do curso, e, ao mesmo tempo, pesquisando sobre as construções que tem aqui na região. As construções que são especificamente das casas japonesas? Não, eu pesquiso os dois, né? Onde é o ponto de conexão entre a cultura tradicional existente e a trazida, né, pelos imigrantes japoneses. Perfeito. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou natural de Goiânia e eu finalizei o curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola da Cidade, em São Paulo, em 2011. E desde aí sempre busquei trabalhar com a terra, assim, acho que desde a faculdade, meio que foquei muito também em estruturas em bambu e, vamos dizer, construções não convencionais, né? E morei 2 anos na Chapada dos Veadeiros, no intuito de estar mais próximo da execução, da formação de construtores e próximo da terra também, né, do que é a essência, né, da vida na terra. E desde aí teve uma vontade enorme de vir para a Austrália para desenvolver mais conhecimento em torno da taipa de pilão, assim, que foi o principal foco. Então, vim para a Austrália com esse foco e foi em 2014 que eu comecei a alimentar esse sonho, né? Em 2015, vim para cá e, desde então, trabalhei no mesmo lugar, assim, construindo taipas de pilão por 4 anos, executando as paredes, e depois atuando como arquiteto, projetando casas e administrando obras aqui. E esse ciclo logo se encerra, ano que vem eu estou no Brasil para poder construir um pouco aí também. E acho que só para colocar, assim, né, uma honra enorme estar aqui do lado da Kemi, com vocês,
num espaço que já teve aqui os Lotufos, Sérgio Ferro, Savaia, é uma honra enorme. Assim. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, se vocês tiverem algum material para vocês apresentarem para as pessoas, para mostrar um pouquinho o que é o trabalho de vocês, ou nós vamos direto para o debate? Mas, A gente preparou, né, Rodrigo, alguma coisa assim para dar uma... Isso. pode ser, pode começar aí, Ken. Posso mandar, então? Eu vou contar, na verdade, é um pouco dessa trajetória um pouco do percurso que eu vim fazendo. Você colocou em tela cheia, Akemi? Não. Coloquei. Aqui a gente está vendo ainda. Veja, tenta mudar o slide, vamos ver se dá certo. Ele precisa colocar na tela cheia aquele quadradinho lá embaixo. Ela colocou, mas eu acho que talvez ela, na hora que ela... Ah, espera só um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho que deixar ela em tela cheia já. Isso. Quando você começa a compartilhar, você escolhe que é essa telinha que está acima à esquerda. Daí enfim, quando você muda de slide, ela acompanha o que você muda. Foi agora? Ela não está entrando no tela cheia aqui, mas mudou o slide, pelo menos. Vamos assim, então. Está no terceiro slide, né? É isso mesmo? Não, está no primeiro. Quando você clica para compartilhar, aparecem várias opções de tela, não aparecem? Sim. Você pega a mais esquerda em cima, que chama screen, em inglês, pelo menos. Se você vai nessa, daí não fica... porque algumas vezes você escolhe uma outra tela que fica congelada. Uhum. E precisa ampliar, deixar em tela cheia. Já, né? Espera só um Qualquer coisa, se você quiser mandar para mim a apresentação, eu posso passar para você também. Você pode me mandar como resposta daquele e-mail, se estiver muito atrapalhado. Ah, tá ok. Mas eu acho que ela vai conseguir. Oba. Do lado esquerdo, aquela tela azul. Isso, agora foi. Agora foi. Perfeito. Agora Foi. Ufa! Então, vamos certinho. lá. Eu recebi esse... Na verdade, eu vou contar um pouquinho do percurso mesmo, né? E como o Pompeia falou, eu venho com dentro desse enorme universo que é a construção com terra, eu acabei esbarrando por conta da trajetória na temática da construção do tsutikabe, que é literalmente parede de terra em japonês. Como que isso aconteceu, né? Eu trabalhava como arquiteta normal, digamos assim, mas eu sempre participei de um trabalho voluntário para a preservação do Casarão do Chá, que é essa imagem preto e branco, e que estava nessa situação, ruindo, caindo mesmo,
E, por conta desse contato, eu recebi a incumbência me convidaram para fazer as paredes do Casarão do Chá. Acontece que, naquela época, eu não entendia absolutamente nada sobre a construção, e, ao demolir, vi que era diferente da taipa de mão existente, e aí eu fui procurar dados para tentar reproduzir da forma correta. Só para lembrar, o Casarão do Chá é uma construção feita em 1942 e é o primeiro patrimônio arquitetônico da imigração japonesa tombado pelo IFAM. Foi construído pelo carpinteiro japonês, e uma construção de 450, mais em torno de 450 metros quadrados. E aí comecei literalmente tateando, né, o que era a construção e tentando compreender. Fiz contato com os centros de pesquisa, o IAU, lá da USP, e vi que não havia muitos dados. Então, tentei contato com algumas pessoas que estavam no Japão. Essas pessoas se articularam e, em contato com um mestre da terra japonesa, ele passou a me auxiliar, mas ele não mexia no computador. Era um senhor de mais de 70 anos, com 40 anos de experiência, e ele passava manuscritos por fax para mim. E foi assim que tudo começou. Ele falou que tinha que preparar a terra, curtir a terra argilosa misturada à palha, que precisa ser, ele utilizou a palavra fermentada. Então, a palha tinha que derreter na terra, e foi isso que eu comecei a fazer. São 6 baias feitas de tábua, em torno de 48 metros cúbicos de terra, literalmente assim, pisoteada, e a gente não tinha máquina, então foi tudo na mão mesmo. E aí começamos, né, a partir dessas instruções. Então, fazia a trama do bambu, a primeira aplicação da terra por dentro, e o bambu também nós fomos pegar na mata do entorno, 1.600 hastes de bambu moço, de diversas dimensões, e partir o bambu, fazer a amarração, e aí começamos. Bom, aqui, na anterior, né, foi aplicada a primeira camada, aqui a segunda camada, que é de fora para dentro, e eu vi que eu tinha cometido um erro, não tinha feito os devidos testes de retração, e aqui dá para ver que tem, assim, fissuras e trincas de mais de, em torno de 1 centímetro, entre 1 centímetro a 2 centímetros, até que é uma coisa bem complicada. A parede ficou bem resistente por conta do teor da argila, mas tivemos que tapar isso manualmente até vir com uma segunda camada de regularização, até chegar nessa gravura abaixo, de um aspecto mais liso. Bom, mas por trás disso, na verdade, a parede de terra, no sistema construtivo tradicional japonês, ela tem a função de vedação. Né? Então, existe essa maquete aqui, é uma maquete feita por um maquetista que veio especialmente para isso. Então, a construção se estrutura nessas treliças e pilares. E a peculiaridade do Casarão do Chá é de que o carpinteiro fez questão de utilizar a madeira no seu estado natural. Então, na entrada, pode-se ver o aproveitamento dos galhos, das divisões da árvore em si, como
apoio. E o trabalho da carpintaria foi feito por esse carpinteiro aí da foto acima, um trabalho manual que levou mais de um ano, né, a reconstrução das partes danificadas. Depois dessa experiência, né, durante o trabalho no Casarão do Chá, o IFAM convidou para conhecer as outras casas dos imigrantes que ficavam no Vale do Ribeira. Esse é um álbum de 1933. É um álbum comemorativo dos 20 anos da imigração no Vale do Ribeira. E existiam muitas casas, mais de 400 casas naquela época, que foram construídas pelo mesmo sistema construtivo. A técnica mista, né, de estruturas e ligação em terra. E aí passei a pesquisar isso, né? Isso acabou virando um tema do doutorado. Fui pesquisando né, de que maneira elas foram construídas e acabando me embrenhando nessa área. E aí, com um pouco mais de acesso, né, aos dados do Japão, vi que eu passei a consultar muitas coisas e receber bastante material em japonês, enfim, para entender, né, como que é a tradição construtiva japonesa. E muitas partes, né, são feitas manualmente, mas boa parte também hoje é mecanizada. Por exemplo, aquela fermentação que fazia já passou a ser mecanizado, né? Aqui, por exemplo, as grandes indústrias já preparam isso. Tradicionalmente, isso era feito num canto lá de um arrozal, né? Deixavam fermentar a palha do arroz com essa terra até por um ano. Eles tradicionalmente falavam que era bom que a terra passasse as 4 estações para que ocorresse todo o processo, né, biológico, químico que a terra precisa para se estabilizar. Mas hoje, isso você consegue como nós compramos o concreto aqui. Você liga e pede 5 metros cúbicos de terra preparada, o caminhão chega, descarrega, você faz uma mistura em máquinas bastante portáteis e práticas, e da mesma forma acontece com o bambu, né? Nós partimos o bambu assim manualmente com o partidor, mas lá você consegue encomendar o bambu, a quantidade de bambu na dimensão que você precisa, já preparado, sem os nós, com as quinas removidas, para facilitar o trabalho na obra. E aqui é um pouco assim, descrevendo o processo, né? Um pouco diferente do pau a pique que nós conhecemos, ela tem uma hierarquia na armação, né? Essas são 3 camadas de terra, mas internamente a trama é extremamente fina e junta. Eu comentei antes que remove-se a quina para não romper a corda, né, o fio na hora que você vai fazer essa laçada. E a terra é aplicada de um lado e depois do outro, e a parede fica com uma espessura em torno de 7 a 8 centímetros. Toda a estruturação de madeira, né, ocorre para manter a estabilidade da construção como um todo, mas tem partes que essa madeira deve ser coberta e existe a diferença de espessura e, portanto, diferentes níveis de retração e comportamento dessa terra aplicada. Então, tem todo
um padrão de minimizar isso, né? Nessa gravura abaixo à direita, aparece a aplicação da palha no sentido vertical, para evitar a trinca nos pontos onde a terra, a parede recebe a terra mais fina. Apesar de ser, né, uma coisa bastante ancestral e existe uma análise, né, um estudo ocorrendo, sobretudo nesses últimos tempos, de fazer análise do slump, da resistência dessa terra, enfim, submete-se àquelas máquinas de simular o sismo para estudar a resistência dela, o quanto ela suporta, e eles estão buscando como se fosse uma normatização, né? E uma padronização para poder difundir isso. Aqui um pouco das camadas, né, de terra. Essa que tem as 3 camadas são da parede para residências, enfim, comuns. À direita é uma maquete, uma pequena maquete que cabe na palma da mão, isso foi feito aqui. Abaixo, que tem umas 7 camadas, são para paredes mais robustas, enfim, de castelos, de fortificações. Então, a trama é bem mais reforçada, né? E essa parede de baixo chega a uns 40, 45 centímetros de espessura. São 7 camadas, mas existem como se fosse casa forte, onde armazenavam sementes, documento, obras de artes importantes. Isso lá atrás, né, desde a época medieval, que a operação de construção de uma parede chegava a 27 etapas, né? De passar a corda, de esfregar a areia na parede para receber uma próxima camada, enfim, e leva a cerca de, apesar de ser construções não muito grandes, elas levavam cerca de 2 anos para fazer. E essas gravuras menores são amostras, né, de cal, de algas, de fibras de cânhamo bem fininhas, né, maceradas, e lá embaixo no balde a mistura de tudo. Então, ao longo do tempo, na cultura japonesa, eles foram elaborando o que existia no seu entorno para poder otimizar. Uma vez que o Japão não tem tantos outros recursos, né? Ele tem uma limitação de recursos com relação a pedras, por exemplo, e o que tinha mais disponível era o solo a terra do próprio local. Ao mesmo tempo, né, na cultura deles, foram desenvolvendo ferramentas. Então, esse cara que está mostrando as ferramentas é Naoki Kusumi, um cara que já é a 3ª geração de mestres da terra, e aqui embaixo na foto é um pouco das ferramentas que nós temos aqui, mas um mestre, para tocar uma obra, ele tem cerca de 100 peças dessa ferramenta, porque isso se chama kotê, né? Cada kotê recebe um tipo de têmpera, um tipo de aço, para aplicar a terra, para fazer o acabamento. Se a terra é mais pegajosa, você usa um outro metal, enfim. Isso se desenvolveu em função
da necessidade desse Sakan que fala, né? É o mestre da terra. Tem até esses bem pequenos em ângulo que está nessa mão, que é para fazer o acabamento da quina. Essa ferramenta acabou surgindo também numa época em que o Japão, quer dizer, surgiu com mais intensidade na época onde o Japão ficou proibido de usar publicamente a espada. Então, todo o saber de confecção de espada também foi aplicado na criação dessas ferramentas. A solda muito precisa, a conexão muito precisa no meio, no centro de massa da chapa, mas mantendo o verso da chapa bastante uniforme e lisa, né? Ela requer um trabalho de especialistas. E hoje, numa pegada assim mais atual, moderna, né? Isso são trabalhos também todos com terra, e os tipos de acabamento que se consegue fazer. Bom, aqui um pouco assim, o trabalho que eles têm para fazer essas pesquisas de que maneira cada tipo de parede se comporta, submetendo-se àquelas mesas de simulação de sismos, né? Isso ocorre simultâneo à manutenção dessa tradição de valorização da pessoa que faz esse trabalho final de aplicação de terra, mas lembrando um pouquinho a experiência, né, a gente teve a oportunidade também de durante após trazer o mestre da terra do Japão. E aí, aqui um pouco assim, o repertório, né, o tanto de casas que existiam aqui nessa região, feita moradia dos imigrantes. E eu acho que é um pouco isso, né? Aqui é um pouco da conversa com o mestre, vivenciando um pouco essa prática, e eu acho que é isso, né? Aprender fazendo também faz parte de buscar avançar nesse conhecimento que é como se fosse uma bolha, né? A gente conhece um pouco, mas o que está além disso, né? Então, acho que vai ser uma busca ainda constante que vai acontecer por aqui. Eu acho que é isso, né, que eu tenho que compartilhar e... Lindíssimo o seu trabalho, hein, Akemi? Obrigada. Muito bonito esse trabalho. Nossa, temos muito que aprender com ele. Depois eu ainda vou fazer algumas perguntas, mas vamos deixar o Rodrigo também apresentar o trabalho, que eu acho que aí a gente completa. Pompeia, valeu. Obrigado, Akemi. Passar o bastão aí, Rodrigo. Passar o bastão. Vou mostrar um pouco do que tem sido feito aqui no Oriente, um pouco mais ao sul. Então, eu vou mostrar muito do que tem sido feito aqui na Austrália. Vocês viram, o slide passou? Está passando. Tá passando, sim. E a Austrália tem uma peculiaridade, assim, que a taipa predomina aqui, assim, bastante, assim, na arquitetura contemporânea, assim, nos últimos 10 anos. Se vê isso bem claro, bem óbvio, assim, em função de algumas regulamentações que vieram em função de áreas em risco de incêndio, né? Então, a taipa veio forte aí na Austrália.
todos sabem, né? Tem incêndio todo ano, várias áreas de risco. Mas eu acredito que, muitos estudiosos aí acreditam que é muito em função da falta da cultura de construção com terra mesmo, né? É um país que a população originária não tinha a cultura de se estabelecer, né? Eram nômades, né? Então não se tinha essa cultura de construção com terra. As primeiras construções com terra vieram na década de 40, 50 e 60, começou a predominar a taipa de pilão no oeste da Austrália. Então, e sempre arraigado junto com o uso do cimento, né? Nunca se teve, assim, muito a construção sem cimento, sempre foi voltada mais para o adobe. É o mud brick aqui. E daí um pouco dessa atualidade, né, dessa busca, né, por materiais de baixo impacto, de baixo carbono, e comparando um pouco, né, com outros materiais, alguns dados do que a gente usa hoje na arquitetura, na construção civil, e como que a taipa se coloca aí, né. E daí, em 52, teve um livro, né, uma normativa, né, eles chamam de o Bulletin 5, que foi sendo revisto várias vezes, acho que são 6 revisões até então, e com normas meio que um guia, né, para se construir com taipa e adobe, basicamente. Tem também pau-a-pique e o BTC também, mas é basicamente esses dois materiais, assim. Então, não é uma norma construtiva, porém, é um guia, né, que arquitetos e engenheiros usaram durante anos e continuam usando para fazer cálculos e Rodrigo, conseguir a aprovação. Sim. Só explicar para o pessoal o que é o BTC. Tá, BTC é o bloco de terra comprimida. Isso. Seria o adobe com cimento. Então, um bloco pequeno, talvez com 2 furos, e geralmente com 15% de cimento e não é queimado. Né? Valeu. Esse é o Bulletin 5, né? E ele traz informações, né, de térmicas, acústicas, estruturais e básicas, assim, né? E é meio que esse contexto, assim, que eu quero colocar, assim, que em função dessas décadas, né, de utilização da terra e construção com a taipa de pilão, algumas empresas foram se colocando no mercado como construtores de taipa de pilão. E hoje você tem, na Austrália inteira, assim, deve ter umas 10, não são muitas. A maioria está aqui no estado de Vitória, em Melbourne. E muito desse contexto, assim, né, vai muito depender da região onde você está construindo, a possibilidade de acesso às terras, né, as colorações, texturas, os agregados. E você tem uma necessidade de não utilizar a terra do local. Isso vai muito em função das construtoras né, darem garantia da qualidade da construção. Né? Então, a gente está falando de uma construtora que está com 3 equipes construindo diariamente. São 15 pessoas o ano inteiro construindo taipa. Isso é uma empresa. Então, assim, é caminhão chegando em obra toda semana e essa terra já é peneirada, já ajustada de acordo com a necessidade do projeto e vai muito em função também do que o arquiteto sugere ali, né, como acabamento. Esse é um papo bem legal que temos sempre, assim, com quem está desenhando o projeto, muito em função disso, de estabelecer
uma identidade ali para o projeto mesmo, né? Cada type é uma, cada parede vai ser diferente. Quem constrói sabe disso. Então, coloquei um videozinho aqui para mostrar um pouco o que é essa terra, né? E essa tabela ao lado, em azul é agregado, e em laranja é areia, e o cinza é cimento. Então, a gente foi colocando, né, às vezes é 50%, ou 60%, 40%, agregado, muda areia. Então, isso a gente foi fazendo uma enorme glossário ali de possibilidades, né, em diferentes regiões e tal. E isso, ao longo dos anos, foi essencial, assim, para possibilitar quem está desenhando ver o que é possível projetar com, né? Acho que essa é a grande questão, assim, porque há uma falta de conhecimento a técnica construtiva, né? Nas escolas de arquitetura aqui não se passa ali um tempo estudando construção com terra. Então, acho que isso é global, assim, né? Você tem algumas academias especializadas, mas em geral. E daí sempre você tem os testes, né? Sempre não, desculpa. Em obras públicas, obras grandes, se faz os testes de resistência, mas obras pequenas, residências, somente o corpo de prova para testar a coloração mesmo e para ter certeza de o cliente, o arquiteto ali vão estar contentes. Então, é bom ressaltar a baixa quantidade de argila sempre utilizada. A gente está falando aí de, no máximo, 10%, o ideal 5% de argila, e uma grande quantidade também de areia e agregados de, no máximo, 20 milímetros. Isso muito em função porque a gente está construindo com 7% de cimento. Sempre vou ressaltar isso toda hora, em função de que, quando se agrega o cimento à taipa de pilão, você está pensando outra história, não é mais taipa de pilão sem cimento. É um pouco de como é feita essa mistura, é sempre feita com uma mini carregadeira, normalmente são 3 ou 4 trabalhadores por obra, então um fica sempre fazendo a mistura, o outro é o auxiliar dele, que vai pegar o cimento, molhar a terra, e os outros 2 são os carpinteiros que vão estar fazendo ali a montagem das formas, ajustando tudo no nível e fazendo a execução da parede, e aí os 4 brincam juntos. Então, 2 situações diferentes aqui. E muito disso, né, o maquinário, né, como utilizar ele, né, de forma eficiente, porque aqui, em função do custo da mão de obra, o aluguel do maquinário se torna viável, né. Desculpa. E também toda essa cadeia o mercado da taipa, né, que envolve, né, então, na década de 90, essa empresa Tech Dry, ela criou alguns produtos que são utilizados na taipa de pilão, esse Plasticur, que é como a Sika tem produtos parecidos, né, é um oxilano que se usa 1% diluído na água na mistura, e depois da terra, da parede acabada, se aplica um selante incolor, que é como uma aquela, pensando em alguns parecidos aí, mas que é incolor e possibilita ainda a parede de respirar, de trocar umidade,
Então, é mais para tirar a porosidade mesmo da parede. E um pouco dessa montagem das formas, né, falar um pouco disso, são formas padrões que foram desenvolvidas pelos próprios construtores, e é difundido aqui, todo mundo utiliza essas mesmas formas, todo mundo fabrica elas, e a gente sempre faz esse projeto de um layout das paredes, né, em função das juntas de dilatação, as paredes podem, no máximo, atingir 5 metros de comprimento, para evitar fissuras, evitar futuras rachaduras, e além de possibilitar ali também uma mudança estética, estrutural, né, durante o projeto. E acho que é legal ressaltar, assim, né, dessa parte de execução, que por mais mecanizado e todo o maquinário que a gente utiliza, continua sendo um trabalho que é intensivo, assim. O fato de que você tem que usar a pá e jogar a terra dentro da forma é fundamental. Se você joga direto com a mini carregadeira, não vai dar certo, não tenta. Então, não pode cortar caminho, né? É um material acabado. Você apilou, tirou a forma, acabou, você não vai tocar mais. Então, é essencial sempre lembrar disso, assim, né? Que por mais mecanizado que seja, o trabalhador ali, ele tem conhecimento e sabedoria de que ele não pode pôr muita força, que ele está sendo uniforme, que ele está acompanhando a necessidade do desenho da parede, né? E eu vou me explanar rapidamente, assim, né, alguns pontos, alguns tópicos, assim, né, referente à fundação, alguns detalhes técnicos, né, de como é feito. Fundação aqui, normalmente, é sempre radier. Então, tem uma união, né, das paredes com a fundação. Isso é bem comum de ser feito. Em outras situações, como essa aqui do meio, você tem isolante térmico dentro da parede, né, então, talvez ali 15 centímetros de cada lado de parede e terra, muitas vezes até com armação metálica. Alguns detalhes de forma, né, que são sempre legais de desenvolver, assim, você vai vendo que é muito maleável, né, então na forma se cria uns vazios e acessos e possibilidade para fazer um detalhe, um acabamento legal com a caixilharia, assim como também com as juntas de dilatação, você planejar o projeto e de acordo com o layout de janelas, por exemplo, nesse caso aqui, né, você não tem uma viga de taipa acima da janela, isso facilita a execução, isso vai muito do conhecimento da técnica mesmo, né. Detalhe de topo, que é fundamental para evitar, em muitos casos, onde a taipa é aparente, né? Então, tem um acabamento de topo ali que é muito parecido com um reboco mesmo, assim, se usa uma terra bem líquida, mas para tirar toda a porosidade mesmo do topo. Então, com componentes elétricos, hidráulicos também, mas evita-se, né? Então, geralmente, só componentes elétricos que a gente tenta utilizar na taipa, bem planejada, muito fácil de ser feito, assim como conexões estruturais com madeira, né? No caso aqui, a gente está vendo a estrutura de telhado, e à esquerda aqui é uma estrutura de primeiro piso numa casa de 2 pavimentos. Então, está todo... Essa foto da esquerda é o detalhe da direita acima. Então, são barra roscada, você fura a parede, coloca madeira, barra roscada e coloca ali um cimento líquido ali, um grout ali para... e conexão com metal também, né, que é muito utilizado. Geralmente se usa colunas ali de 10 por 10 centímetros dentro da taipa. A gente coloca
uma espuma para dilatação térmica. Em outras situações também, uniões futuras, né, com metal, né, então a gente coloca essas plaquinhas metálicas dentro da parede com arranque, e daí faz, né, toda a estrutura da cobertura, né, tá toda apoiada somente nessas plaquinhas, né, então tem que ter um acompanhamento legal ali de projeto, né, para a altura dessas placas ficarem todas coerentes. Em outros detalhes também, né, essa junção com madeira, com metal, arranques de metal e possibilidades estruturais, então é muito para ilustrar um pouco o que é possível, né, o que é feito aqui, que muitas vezes a gente fica com receio, assim. Então, nesse caso aqui, a taipa armada com isolante térmico, que foi num projeto onde a estrutura é toda em taipa, assim, só tem algumas vigas metálicas que vencem alguns vãos, mas o concreto está só na fundação. Então, aí, aberturas com vãos até 4 metros, a gente sempre executa somente com barras de aço, meia polegada, depende do engenheiro, né, a especificação, mas geralmente aí com vão até 4 metros a gente vence só com armação mesmo. E acima de 4 metros a gente vai estar utilizando um perfil I invertido, perfil T invertido e apiloando a terra acima do perfil, né? Eu queria mostrar rapidamente um trabalho que foi feito no México, tem 2 anos esse trabalho, mas foi muito legal, assim, porque foi todo feito à distância. Eu recebi o projeto de arquitetura e tudo à distância a gente foi mudando algumas coisas no projeto, adicionando estrutura, mudando estrutural, para incluir, né, toda o perfil de aço na taipa, e eles nunca tinham feito taipa também, foi a primeira vez. Então, eles fizeram toda a fabricação das formas, baseada no modelo australiano, e toda a execução também, né, com vídeo, com áudio, e foi legal de ver que foi possível, que aconteceu, né? E para eles, agora eles são uma construtora de taipa lá e, enfim, tem mais de 20 construtores lá, não param de construir taipa no México. Esse outro trabalho é recente, em São Paulo, de uns amigos arquitetos que me contactaram, e eles iriam executar uma parede em concreto aparente, parecida com essa figura à direita inferior, para essa parede nessa residência, né? Então, o desenho de cima mostra como seria toda a armação metálica desse concreto aparente, né? Seria uma parede 15 de espessura, com esse vão ali do passa-prato. E eu propus, falei, vamos fazer em taipa, e essa seria a armação metálica. Baseado no conhecimento empírico, a experiência que eu tenho até então, assim, isso eles verificaram com o engenheiro aí, tudo, e iniciaram, né? Então, foi a primeira vez também que estavam fazendo formas, fazendo taipa. Então, vários erros, não, mas de processo mesmo, né? De piloar muito forte, alguns detalhes. Então, foram feitas 3 amostras, 3 testes, né? A foto de baixo aqui mostra o último que foi selecionado, que é esse, né? Chegou nesse acabamento, utilizando cimento branco. E isso, os 2 traços, né? O traço 1, o traço 2, e foi feito testes, né? De resistência à compressão, e chegou até 30 MPa com o traço 2. E você vê, assim, né, a quantidade de brita, de seixo, referente à areia, né? Então, aí o processo executivo, a montagem das formas, esse processo como foi feito, para ilustrar mesmo, né, esse acabamento final, como foi feito, e isso
feito por pessoas que nunca executaram taipa na vida, e no final ficou que nem esse rapaz aí, ficou olhando e apreciando o trabalho por 2 semanas aí que foi feito, né? E é lindo, né? E você vê que... eu tive oportunidade, sim, de conversar com alguns que construíram, né? E o pessoal falando que, não, eu quero fazer lá em casa, tal, é muito fácil. E é muito bom ver isso, assim, porque a gente está falando da técnica, independente do que você coloca dentro, a técnica em si tem todo um conhecimento milenar aí que está agregado, né? E se me permitem mostrar rapidamente 2 trabalhos recentes que eu fiz aqui, 2 obras. Essa casa, uma residência aqui em Melbourne, utilizando a taipa e aço cortem, né, materiais que não requer manutenção, muito nessa intenção, né, então, em algumas oportunidades, quando você tem parede de wood frame, taipa, né, você tem as taipas de 40 centímetros, então você acaba utilizando esses vãos para armários, para outras situações ali, né, e essa outra residência foi finalizada esse ano, recentemente, e também aí utilizando basicamente, né, taipa e wood frame, madeira, o concreto só na fundação também. E eu acho que é isso, assim, eu tenho vários projetos aqui para mostrar, assim, coisas que são feitas aqui na Austrália. Eu acho que a gente talvez pode continuar o papo aí. Se quiserem, eu fico passando as imagens aqui até terminar, mas minha fala é essa. Valeu. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A minha internet caiu num determinado momento e agora recuperou, ainda bem. E sempre uma aula, sua exposição, sempre uma coisa nova, sempre uma coisa mais interessante, né? Então, eu acho que é incrível, né? A gente poder ver todas as possibilidades de construção em terra, né? E aí, tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar, para também abrir o debate com a Kemi e tudo. No caso, você tem... E congelou. Gelou. Caiu. Caiu de novo? Caiu. Bom, vamos aguardar, mas nesse meio tempo a gente está vendo aqui as imagens do Rodrigo aqui. E estamos cheios de perguntas já, de questões aqui para cutucar. Opa, nada a ver. E é mais curiosidade mesmo, né? Tem muita coisa que você vê, assim, que Sim. essa igreja, aquele detalhe que eu mostrei que tinha a taipa armada com isolante térmico, é dessa igreja. Ah, que interessante. Rodrigo, você falou, e toda a taipa, 10% de cimento. 7. 7%. Legal. Isso é padrão australiano. E eu achei curioso porque, então, sempre teve aquela coisa da relação da taipa com o cimento, assim, né? Quando você tem uma parede de taipa que é sua terra e encostando nela uma coisa de cimento, como tem essa coisa da diferente relação com a água, né? Então, sempre dava uma encrenca ali. E aí eu vi que algumas vezes tem umas barras roscadas, que daí tem o cimento junto, e que daí com esses 7% já não teria vamos dizer assim, esses pontos de conexão que por conta dessa relação com a água diferente dariam, esfarelaria a terra, qualquer coisa assim. É isso? 7% já resolveria essa relação. Perfeito. 7% é o que se chegou, assim, né? Acho que no começo utilizavam cal também, utilizavam diferente quantidade de cimento e tal. E depois que chegou o produto Plasticure da Tech Dry, meio que eles fizeram vários testes e tudo, e chegou essa composição ideal, assim, né? Da quantidade de água e da quantidade de cimento.
Então, desde então, não voltou. se muda, mas não tem uma normativa Uhum. que fala exatamente ali o slump e a resistência térmica exigida. Então, se exige 2,5 MPa, que é nada. Então, Eu estava pensando mais nessa coisa de, por exemplo, quando você coloca a barra rosqueada e preenche ele de cimento, num furo feito na taipa que tem 7% de cimento, o ponto de contato entre o que é só cimento e a taipa com 7% de cimento, ela não fica frágil como se fosse direto só com terra. Porque se fosse só terra, eu já vi muitos problemas de a terra começar a esfarelar, porque a umidade, o concreto acho que segura a umidade de um outro jeito, enfim, escorre por ela e umedece e enfraquece. Enfim. Agora, o Pompeia voltou, e Pompeia, retome, a gente acabou perguntando umas coisas aqui, porque você estava caído aí. Ou ele caiu de novo? A minha internet está completamente instável. Deu um raio agora aqui. Apagou a internet, eu estou no celular. Desculpem. Li, continua, por favor. Não, eu estou adorando, eu já estou cheio de coisa aqui. Queria também... Bom, vou aproveitar e fazer umas perguntas aqui, então, para cutucar. Também um pouco para a Kemi, né? A Kemi e Rodrigo. Rodrigo, uma coisa que eu fiquei pensando, você falou que essa terra ela vem de vários lugares, quer dizer, não é... Porque talvez um pouco na linha do que o Roberto falava no começo da conversa aqui, né? Da turma dos românticos, assim, né? A ideia da terra como a matéria o material que está aí à mão, que está embaixo. Quer dizer, eu até visitei, né, na Índia umas construções que eu achava incrível, quer dizer, então fazia o cálculo da quantidade de terra que ia precisar, e era aquela quantidade de terra que se retirava do local, aquilo virava um porão semi-enterrado, ou eram as coisas que precisava escavar porque era, enfim, infraestrutura. Então, e eu achei curioso. E aí, no caso, já comecei a olhar assim uma dimensão meio regional da questão, né? Essa retirada de terra de cá, leva para lá, e até que ponto que existe um esforço mesmo de manejo dessa história, quer dizer, essa terra sai, de onde ela sai, o que está acontecendo ali, são campos de mineração de terra, que me pareceria um pouco amargo, assim, né? Ou não, então são movimentações de terra que vão gerar não sei o quê, e daí essa terra ela é destinada, né, para as construções. Enfim, uma provocaçãozinha para o Rodrigo. E a pergunta para a Kemi, que também não enfim, que eu fiquei encantado com aquelas ferramentas, impressionante, né? Essa coisa, enfim, de encher as espadas que não eram mais usadas, de repente, né? Esse know-how é aplicado na produção daquelas ferramentas de umas pequenininhas, uma sofisticação incrível. Mas eu fiquei muito, aliás, eu adorei, nunca tinha visto, porque tem aquelas peças para abrir o bambu, né, em várias partes. E eu nunca tinha visto aquele esquema meio de roda, assim, que estão todos os modelos de abrir bambu juntos, ali você vira, adorei aqui. Mas essa história do bambu que você falou, que eram 1.600, se eu não me engano, barras, né, de bambu que foram retiradas para as paredes. E daí fiquei pensando nisso também, nessa coisa que tem sido muito cara, assim, para a ideia de você plantar a construção do futuro, né? Então, essa coisa do bambu, se você, não sei, no Japão, como é que é essa relação, né? Na medida em que se constrói, se planta o bambu, ou houve essa preocupação em algum momento na sua trajetória, né? Quer dizer, então vamos usar o bambu, então já vamos começar a plantá-lo. Enfim, queria ouvir um pouco isso. Então, as perguntas têm um pouco, enfim, um fio comum, assim, dessa coisa do como que você lida com os impactos, né, das retiradas dos materiais, como é que você não deixa encrencas para trás, né? Um pouco isso. E dizer que eu estou encantado aqui com as apresentações. Rodrigo, foi a pergunta inicial para você.
Ah, então, Li, acho que essa questão é sempre trazida, assim, né? Porque o intuito de construir com terra é exatamente esse, é minimizar o impacto e vamos utilizar a terra do local, parece óbvio, né? Ainda mais quando a gente está ali cavando, tirando terra e vai jogar ela em outro lugar, por que não utilizá-la, né? Aqui o que acontece muito é em função da quantidade de paredes mesmo. Então, você tem ali uma quantidade 10, 15 vezes maior de necessidade de terra do que se vai tirar do local. Então, é quase uma poesia se falar que vai utilizar a terra do local, assim. Seria como se quisesse brincar mesmo ali, mas a intenção é vender um produto de que tenha essa garantia de estrutural, estética, térmica, acústica e tudo. Então, as construtoras já têm um link ali, um contato direto com quem fornece material, que é pavimentação de rodovia, pedra para construção civil, e pedem, ó, preciso de material assim. O cara vai lá e pega, mexe, fala, ó, pô, vou precisar de 2 caminhões desses toda semana o resto do ano. Você me vende? Então, você tem uma demanda enorme. Então, quem vende material já quer fornecer ali exatamente como é necessário. Acho que cai muito nessa demanda, sabe? Em função da demanda mesmo, não se orienta a utilizar a terra do local. Apesar de que tem projetos, tem um projeto, por exemplo, agora, que é um projeto de um centro cultural indígena, que 50% tem que ser terra local. Então, vem uma demanda do projeto. Então, a partir daí, pô, não, beleza. Então, tá, vamos tirar, vamos testar, vamos peneirar, vamos ajustar aquela terra para ser utilizada. Mas na linha do romântico, eu fico imaginando que, no ideal da minha cabeça, é assim, quando terminou a movimentação de terra da obra, as paredes já estão todas feitas. Quer dizer, é como se a parede fosse parte da movimentação de terra. Enfim, assim, há um pouco de romantismo, mas parece que não é uma coisa impossível se isso entrar como parâmetro de projeto, né? Mas é claro, enfim, a gente já fez um esforço aqui, mas com terrenos bem mais movimentados do que esses que eu vi aí no caso dos que você mostrou aí, né? Então, tinha que ter, enfim, cortes, etc. e tal. E o que ia nas taipas, curiosamente, era um volume de terra pequeno em relação a tudo que saía de terra ali. Enfim, mas é sempre um cálculo, nesse caso aí, era por conta de uma enfim, tinha pendentes, tinha uma movimentação que não era uma coisa super importante, mas era alguma. Mas, enfim, Li, eu não vou pensar. só para completar a sua questão, já há algum tempo que a gente considera que as construções mais sustentáveis são aquelas que a gente não movimenta o mínimo de terra, que a construção se assenta delicadamente, como era antigamente, porque não existia máquinas de terraplenagem, né? Então, existiam volumes enormes de terra. Então, me parece que essa maneira que o Rodrigo está colocando é bastante interessante, que vem, assim como a Kemi também colocou, vem de caminhão, né? Já um produto preparado, tecnicamente controlado e tudo, parece interessante. No entanto, me fica sempre a dúvida, né, Rodrigo, de que se a construção em terra aí, em taipa, é de fato vamos dizer, uma política de sustentabilidade, ou ela está muito vinculada a uma moda, a um consumo de um produto que se estabeleceu como de alta qualidade ou de alto status, né? Porque, veja só, se você está lá na linha da sustentabilidade, parece esquisito trabalhar com EPS, né? Dentro. Agora, o que eu acho fantástico é que cada material tem a sua utilização na melhor da sua potencialidade. Aí, nesse sentido, eu acho que vale você extrair
né, o máximo de potencialidade de cada material, que me parece que é o que você faz. Legal. Li, depois que a Kemi respondeu, eu queria fazer uma pergunta. Perfeito. Akemi. Oi. Oba. Bom, eu vou falar, vou tentar falar sobre o bambu, né, que foi a pergunta do Luiz. Eu não tive muita dificuldade. Na verdade, como era uma área, no caso do Casarão do Chá, os 1.600, na verdade, eu falei moço, mas era um pouco uma mistura de moço e ratico também. E aí nós conhecemos bastante aquela região rural. Não sei quem tem um bambuzal, o outro também tem um. Então, foi uma coleta, assim, vários bambuzais, e eles pediam para fazer um manejo mesmo. Então, esse corte também foi controlado, ouvindo o som lá no bambuzal, esse está maduro, esse está com aspecto ok, tem mais de 3 anos, então havia essa marcação antecipada do qual poderíamos cortar, e aí era um manejo mesmo. Foi retirado em 3 bambuzais locais, mas no Japão, o bambu está sendo um problema sério nas áreas rurais, porque o uso era muito intensivo quando a população era majoritariamente rural, e aquele aspecto bucólico de uma montanha com árvores e bambuzal e o riacho tal, como se fosse algo natural, na verdade, ao longo de milênios, aquilo foi construído. E sempre existia um bambuzal numa vila. Hoje isso já não, o consumo já diminuiu bastante, então eles estão com essa demanda grande de necessidade de remover esses bambuzais. E eu acho que assim, o bambu ele é de crescimento bastante rápido, então eu acho que daria para fazer esse controle, né, de plantio, de manejo sustentável. A outra, com relação à terra, né, eu acho que no caso do Tuticabe, como assim, já era percebido que o trabalho com terra manual é extremamente árduo, pesado. Então, no caso do Japão, é um pouco essa é a minha percepção, pelo fato de ter essa função de vedação apenas e não estrutural, ele chega num ponto de de otimizar esse potencial e fazer o mais fino possível dentro do isolamento que se quer, dentro enfim. Por isso, né, esse trabalho de remover os nós do bambu para não encavalar o nó, a ponta do nó. Então, e trabalhar bastante com esse material de acabamento também, para evitar infiltração, né? Por exemplo, cada região veio desenvolvendo, né? Por exemplo, na região de Kochi, onde é uma região bastante fustigada por temporais, taifus e tal, eles elaboraram um tipo de camada de acabamento que vai essa cal de conchas mesmo, né? Uma resina à base de algas, mais fibras, que ao longo do tempo ela vai não no momento da aplicação, mas ao longo dos anos ela vai ficando uma camada muito mais resistente, alterando um pouco a coloração, mas que esse desenvolvimento aconteceu pela necessidade e ao longo do tempo mesmo, e dura, né, décadas esse mesmo revestimento.
Vai lá, Cláudio. Posso fazer uma pergunta? Então, eu vou ler porque para ser mais objetivo. Assim, a técnica nos dois casos parece algo bastante especializado, né? O que eu queria perguntar no caso da Kemi, o processo de produção é uma manufatura, né? Quer dizer, um trabalho coletivo com ferramentas. No caso da concepção do projeto, existe a possibilidade da autogestão ou alguém pensa e outros fazem? E para o Rodrigo a mesma pergunta, né? Sendo que é uma fábrica o que está colocado ali, né? Um trabalho coletivo e máquinas. E aí, no caso da concepção do projeto, né? Existe a possibilidade da autogestão ou é sempre alguém que pensa e outro que faz? Tá confuso? Tá? Não, acho que deu. Não? Cláudio, existe, isso é uma situação assim de uma construção urbana, tal, mas existe hoje assim vários grupos que fazem questão de preparar sua própria terra e fazer assim, esse trabalho coletivo entre, né, grupos, entre universidade e comunidades, né? Isso rola bastante também. Agora, essa terra já pronta de uma usina de terra, isso ocorre mais para quando tem uma casa dentro de uma situação urbana. Você não tem espaço para preparar essa terra, você não tem muito... Enfim, eu acho que tem essa questão do prazo também, né? Tem uma pegada de um pessoal que faz questão de, né, pisotear a terra, preparar, que não tem, que quer dentro de um tempo mais, como fala, coerente com essa pegada, né? Consegue fazer dentro desse tempo. Mas Não sei se te respondi. e o desenho do projeto, como é que é feito? O O processo de projeto... decisão, né? Desculpe. Processo de decisão, né? É isso, Cláudio? Isso. É o proprietário que define, né? Ele tem essa questão... Não são os operários, né? Não são os operários. Os construtores. Não. É o proprietário conversando com o arquiteto, enfim. Eu acho que o que tem um peso maior mesmo é o dono da casa. Está sem som. Sem som. Eu acho que foi a internet do Cláudio que ficou ruim. A gente estava escutando aqui, Cláudio. Acho que o Ou Cláudio... fui eu que congelei? Foi você. Acho que foi você, Cláudio. Fui eu que congelei, desculpe. Desculpa. Então, vai lá, Rodrigo, quer pegar o bastão aí? Acho que, pegando um pouco, obrigado pela pergunta aí, Cláudia, é curioso, assim, porque aqui se tem uma ideia de uniformidade, assim, então, a taipa, a tentativa é de ser o mais uniforme possível, manter a mesma coloração, mesma textura, as linhas serem mais horizontais possíveis, então, são poucas obras que se tem, assim, 3, 4 tipos de cores diferentes, com ondas, com desenho. Quando tem isso, se tem uma imagem, assim, que o arquiteto manda para a gente, mas são os consultores na obra que decidem ali o quanto de terra que vai colocar, o quanto que vai piloar, a onda se vai subir, vai descer.
eles estão ali controlando totalmente na obra, assim, vai da experiência de cada um de saber o que pode ser feito, o que não pode, e eles vão apreciando mais e mais, assim, você vê, eles não gostavam no começo de fazer isso, porque dava mais trabalho, né, mas depois eles viram que era muito mais prazeroso, porque cada um via ali o que cada um fazia e criticava o outro, e em vez de tentar ser uma uniformidade, né? Mas o normal mesmo é manter um padrão. Mas eu queria colocar, se eu puder compartilhar rapidinho aqui um vídeo. Não consigo. Já está chegando o limite de tempo, é muito comprido, Rodrigo? Não. Deixa eu pôr a tela inteira, então. Estão vendo o vídeo? Sim. Sim. Tá. Então, essa obra está em andamento, um projeto que eu fiz. É uma garagem e uma residência, né? Então, assim, é um campo aberto, né? Uma zona rural. E quem está construindo aí nunca tinha feito taipa na vida, porque é uma região que é 3 horas aqui de Melbourne. E então a gente contratou 4 pessoas que que faziam fundação de concreto, construção com concreto. E a gente passou uma semana lá com eles, treinando, trabalhando juntos, para eles pegarem a técnica, assim, fizemos 2 paredes juntos, e agora eles fazem tudo sozinho lá, né? Não tem nenhuma... Estão seguindo o projeto arquitetônico e o projeto estrutural. Mas para mostrar isso, assim, aqui... Oi? Nesse caso, houve uma boa remoção de terra aí do piso, né? Teve uma boa remoção de terra. Mas exatamente isso, né? O cliente, o construtor, não queria se limitar à coloração da terra ou até as capacidades estruturais da terra local, né? Que no caso ali teria que ser muito corrigida para ser utilizada na obra. Muito legal, muito legal. Pompeia, só ia sugerir que o coitado do Mintos foi um sofrimento, cai, não cai, cai, não cai, ver se ele não quer também se manifestar, hein, Minto? Ah, o Mito entrou? Não, eu estou desde o início aqui Infelizmente, eu peguei metade do texto do Pompeia, dali para frente eu peguei tudo. Mas, enfim, queria só fazer... Bom, primeiro, agradecer enormemente né, ao Rodrigo e à Kemi pela generosa contribuição aqui para o grupo. Agora, espetacular também, estou aqui deliciado, né, por essa, justamente, né, essa possibilidade da gente encontrar essas experiências, né, para poder somar aqui com a gente. Queria fazer um comentário assim para o Lee, né, que estava falando que existe uma perspectiva quase utópica, né, assim, de você terminar a terraplanagem e a casa está com as paredes prontas, né? Olha, o Crater, quando classifica, né, os métodos construtivos, né, existem 12 grupos que são então aqueles organizadores dos métodos, né? Então você tem lá terra comprimida, terra compactada, a terra moldada, né, assim, a terra, enfim, né, terra ensacada, terra extrudada, e daí dentro de cada grupo você tem ali as técnicas, né? Por exemplo, dentro da terra compactada você tem taipa de pilão, né? Dentro da terra de vedação tem o pau a pique, né? Terra moldada, o adobe, terra comprimida, o PTC e por aí vai. Existe, claro que eu não falei de um aqui só para fazer para terminar a história. Existem várias regiões do planeta que utilizam uma técnica, né, que se chama terra... Bom, tem a terra cortada, que é você cortar a terra que já está compactada no solo e usar aquele bloco como bloco de construção. Então, você corta o bloco, né, do solo que já está compactado e assenta aquele bloco. Mas existe uma outra que é a terra escavada, que você deve conhecer, né, que é assim, você utilizar o processo de escavação, né,
para construir abrigos que são eles ladeados por um solo, uma terra que já está pronto, quase numa uma metonímia, ou não, uma repetição, né? Ou uma reprodução daquilo que o nosso querido, né? Artista falou sobre o mármore, né? Que a escultura já está pronta lá dentro. Tem muita casa já pronta, né? Assim, numa encosta, num talude, etc. Às vezes tem um monte de casa que já está lá dentro, só falta você tirar o que ainda não é casa, né? Bom, me parece que nesse paralelo aqui entre os trabalhos da Akemi e do Rodrigo, existe um lugar comum, como o Cláudio falou, que é essa manufatura, né? E existe em ambos, a Akemi fez questão, né, de desmistificar essa falsa impressão, né, de que esses processos que são extremamente manufatureiros, ele prescinde, né, de equipamentos ou de ferramentas para poder acelerá-lo, ainda assim são manufaturas e que têm ferramentas. Todavia, é importante acompanhar algo que é o seguinte, que as obras que são feitas na Austrália são colocadas aqui como um modelo de trabalho que procura um desenho que lida com uma paisagem contemporânea, com gente que habita um desenho que dialoga, então, né, com essa fase que nós estamos aqui da reprodução do capital. Então, um compromisso com o desenho que seja ele um desenho de uma casa com todas as marcas do seu tempo, né? E me parece que o outro processo ele já lida ainda, né, ainda mais com a ancestralidade na apropriação desse objeto, né, num caráter simbólico da composição do desenho, da composição da planta, né? Mas isso tudo que eu estou falando é uma impressão minha, né? Como assim, essas casas que a gente viu lá de Melbourne, ela lida com uma contemporaneidade quase que numa arquitetura internacional, né? Já os processos produtivos com o qual a Akemi acaba lidando traz consigo um desenho que é resultado também desse saber fazer, né? Dessa ancestralidade que, ok, foi perdido em algum tempo e agora a gente tenta recuperar, mas eu acho que ela ainda tem essa vinculação, sim. Mas isso aqui tudo é uma impressão minha, né? Queria jogar isso aqui para o coletivo, que é algo que ficou passando pela minha cabeça, mas é nisso que eu fiquei pensando. E o Eduardo também está colocando, Eduardo Soares, ele faz a pergunta, quer dizer que o arquiteto é um desenhista do proprietário? Eu achei interessante essa pergunta. Acho que essa pergunta é quase para você, hein, Pompeia? Bom, não sei, o nosso tempo deu uma passada, né, Li? Como começamos um pouco atrasado, imagina, estamos no nosso tempo, mas acho que agora podemos fazer a fechada. Os comentários finais. Pronto. Uhum. Bom, em primeiro lugar, antes de acabar, queria agradecer muitíssimo ao Rodrigo e à Akemi pela brilhante exposição, pela quantidade de detalhes técnicos que são necessários, né? Tem uma coisa muito engraçada que, antigamente, o estilo, lá na Grécia Antiga, o estilo não era uma forma, o estilo era uma maneira de se passar tecnologia para as gerações seguintes. O espaçamento entre as colunas era dado por uma ordem, né, arquitetônica, que era aquela que correspondia à capacidade que a pedra tinha de resistir ao vão. Então, o espaçamento de colunas, os capitéis das colunas, por exemplo, eles eram formas que otimizavam
o repouso vamos chamar de vigas das pedras, né? De uma forma muito competente. Então, às vezes a gente se apega a questões formais e acaba deixando de ver que isso também era uma necessidade técnica, né? E eu pude ver muito esse detalhe nos dois trabalhos, que o resultado formal ele está muito vinculado ao processo de execução da construção, e que é muito bonito, muito interessante, e temos que colocar, né, todo o investimento que a gente puder nessa área do conhecimento, na arquitetura, que anda muito longe disso. Muito obrigado a vocês. Talvez, não sei se Rodrigo e a Kemi gostaria de fazer algumas últimas palavras aí para a gente fechar, mas enfim. Quiser agradecer demais, né, poder participar desse grupo que vem essa pegada assim super bacana, necessária e bem-vinda, né? Eu tenho utilizado, conversado com os alunos também, sugerido para que assistam e se interem, porque eu acho que tem que ser por aí, né? E gratidão por poder fazer parte desse trabalho tão lindo. Gratidão nossa. Rodrigo? Valeu, gente. Gratidão enorme aí de estar junto aí, estar presente. Queria talvez só trazer um pouquinho do que o Pompeia trouxe no início aí, a questão pré-fabricação, né, e demanda habitacional, déficit habitacional, que é um problema político, né, não da arquitetura, né? Exatamente. Mas que a arquitetura é o instrumento, né, como ferramenta que utiliza dessas técnicas construtivas, que é o que eu acho que é o principal ponto nosso aqui hoje, independente do que se coloca, de como se e como se faz, né, o que se constrói, né, vai muito da técnica, e a técnica é que está sendo perdida, né? O que a Kemi mostrou hoje aqui nossa, é sensacional, todas aquelas ferramentas e como todo aquele conhecimento que cadê, né? Quero muito sugar isso, aprender isso, porque não tem. E aqui tem a taipa de pilão, assim como qualquer técnica construtiva que foge desses padrões convencionais, a gente tem que estar falando delas e estar trazendo à tona a possibilidade delas serem implementadas, né, na construção civil, no ambiente urbano. Eu acho que é o que tem que ser o foco, assim mesmo, assim, de focar para isso ser mais popular, e não virar uma coisa que é da elite ou que é fora do padrão, né? O arquiteto normal, né? Acho que a quem me falou isso, né? Engraçado, né? Tipo, muito legal, muito legal. Normal é aquele que não constrói com terra, né? Enfim, valeu, gente. Bom demais. Obrigado. Eu acho isso mesmo, Rodrigo. Eu acho que a questão dos déficits todos são políticos. E a arquitetura é uma ferramenta poderosa. E, nesse sentido, eu acho que a gente está na direção certa. Gratidão a todos, hein? Muito bom. Então, enfim, fechamos essa linda noite aqui para nós, Rodrigo, com amanhã, enfim, enfim, cabeça, vamos dormir com essas boas notícias agora. E gratidão para, enfim, Rodrigo, a Kemi, todo o grupo, todos que aderiram também aqui. Até breve. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.